Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós simplesmente pedimos ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor plantou neste coração, tudo que o Senhor plantou no espírito do teu servo, que o Senhor possa manifestar, porque nós estamos cheios, ó Pai, de necessidade. A maior necessidade que temos nessa noite é da tua presença. Supra-nos com o teu poder, manifesta-se em nós de maneira poderosa e gloriosa, porque nós somos a tua noiva e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A quem não cumprimentei, a graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, por favor. Nós temos por temática essa noite, relacionando com Deus. Mas antes de adentrarmos na referência bíblica, para trazer uma reflexão para nós, eu quero me introduzir de uma forma diferente. A Bíblia, ela tem resposta para todas as perguntas, embora ela não é obrigada a responder todos os nossos questionamentos. O dia em que a palavra de Deus, a Bíblia, deixar de ter resposta às nossas indagações, ela deixa de ser Bíblia. Sabe quando isso vai acontecer? Absolutamente nunca, jamais. Porque ela é a palavra de Deus, e Deus é sublime, a quaisquer que seja o ponto mais elevado que você possa imaginar nesta vida. Tive a felicidade, por vezes, de participar de um movimento, de uma reunião, e lá havia um grupo de pessoas, e surgiu algumas perguntas. Meu irmão, vou abaixar, porque eu estou me sentindo muito alto aqui. Muito indiferente, distante também de vocês. A Bíblia diz que o Senhor está mais próximo de nós do que nós de nós mesmos, porque Ele habita dentro de nós. Aí no meio desse monte foi feita certa pergunta: por que o Senhor não se manifesta? Por que o Senhor não se revela a nós? Falei, olha, a pergunta tinha que ser o inverso. Por que o Senhor não se oculta? Por que o Senhor não se ausenta de nós? E eu gosto de pensar, assim como vocês. Eu disse, eu acredito que um dia Deus, lá sozinho, deve ter pensado. Embora Ele auto se sustenta, Ele auto, subsiste em si mesmo, como se diz, Deus de fato não existe, Deus é. E eu creio que Ele imaginou, na minha simplicidade, que eu vou dizer a vocês, que Ele deve ter imaginado assim: não há necessidade alguma, não há sentido em ser Deus, se eu não criar algo para também trazer, assim, dar sustentabilidade. Embora Ele auto se glorifica, Ele recebe os nossos louvores, as nossas atitudes, nosso gesto, embora Ele não tenha necessidade. Mas tudo quanto é manifestado, qualquer reação que nós temos, Ele recebe. Porém, Ele não tem essa necessidade. Em nenhum momento, nem dos seres angelicais, nem de qualquer obra existente, mas Ele sempre está relacionando. E no que me levou a admirar, então, Deus, por ser tão poderoso e sublime, viu-se na necessidade de criar alguma coisa e também dar sustentabilidade. E Deus, mais do que nunca, achou por bem nos criar a sua imagem e também a sua semelhança. Isso é bom por demais. E como eu disse, nós temos por temática essa noite, relacionando com o Senhor. Parece ser simples, mas requer alguns valores, requer renúncia, requer prática, requer convivência. Ou seja, ninguém pode dizer que conhece o outro sem relacionar, sem conviver. Eu tenho uma ideia de quem é a nossa presidenta, mas de fato eu não a conheço. Assim você só vai conhecer Deus, saber quem é Deus, se você relacionar com Ele. Meus irmãos, o Senhor me levou um texto no qual também eu pudesse encaixar o meu contexto. E o texto que eu quero estar compartilhando com você está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 15 a seguir. Vamos ver até onde o Senhor quer falar conosco essa noite. Vocês estão aí, né? Amém.
Glória a Deus. De fato, Ele o é. Está escrito que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. O salmista disse: alegrei-me com aqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Pessoas, durante a sua trajetória ou na passarela da vida, recebem tantos convites para estar em tantos lugares. Com certeza, muitos foram convidados para estar aqui conosco, mas acharam por bem estar em outros lugares ou em outro ambiente. E uma atitude como essa pode definir todo um histórico, toda uma vida. E eu sei que hoje, mediante esse texto, será um divisor de água para muita gente aqui, né? Eu acredito nisso. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 15 a seguir, assim está escrito. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Verso 16. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Verso 19, o outro diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Verso 20, e outro diz, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Até aqui, e mantenha a palavra do Senhor aberta, por favor. Jesus foi convidado para um banquete. Ali, todos os anciãos, escribas, fariseus, saduceus, todas as pessoas da alta sociedade que estavam ali em torno de Jesus, vendo, né, todo o desfecho, uma pessoa tentando passar por sabichão, por inteligente, ele teve uma ideia, uma visão do reino de Deus. Ele disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele teve uma ideia, porém não sabia como chegar até o reino do Senhor. Mas Jesus, como Senhor da história e como grande oportunista, não deixando passar despercebido, ele achou por bem então descortinar, mostrar a realidade dos judeus. Ele disse que um certo homem preparou uma grande ceia, um grande banquete. Quando tudo já estava preparado, disse para o teu servo, vai e anuncia, para que venha e participe. Meus irmãos, há tantas classes de pessoas, aqui nesse texto também não se fala de tribos, nem de povos, nem de nações, mas de classe de pessoas. A classe de pessoas que o Senhor está pelas ruas à procura, a classe de pessoas que o Senhor não está pelas ruas da cidade à procura, mas está na porta, como o caso do pai do filho pródigo, e espera que o filho volte. E há uma outra classe que o Senhor também não está na porta e nem está na rua. Ele está na janela, aguardando o retorno. E há uma outra classe que o Senhor não está nem na rua, nem na porta, nem na janela. Ele está na mesa com aqueles que o aceitaram e que vive para todos sempre com Ele. Eu não sei em qual classe você vai inserir essa noite, mas eu acredito que é essa que está na mesa com o Senhor. Diz o primeiro, avisa lá o teu Senhor que eu comprei terra, que Ele compreendas, portanto que Ele teme por escusado, ou seja, falsa desculpa, pretexto. Jamais um judeu ou qualquer pessoa em sã consciência vai comprar terra à noite, vai averiguar, saber se o lote realmente tem erosão, se o lote é justamente o que ele queria comprar. De maneira alguma, diga lá que ele compreendas. A segunda classe diz, olha, eu comprei animais, diga ao teu Senhor que compreendas, portanto eu tenho que ir lá vê-los. Quem também em sã consciência vai comprar animais à noite, vai ver se os animais são defeituosos ou são de qualidade. Nenhuma pessoa, sem pé e sem cabeça. A terceira classe disse, olha, eu casei, diga lá ao teu Senhor. O texto não diz que o terceiro arrumou desculpa. Casei, não posso ir. Há tantas pessoas que se envolvem com os valores deste mundo, como da primeira classe, que se apega a tal maneira os bens materiais, que o seu coração, a sua mente fica tão obcecada como o caso de Balaão.
Eu vou fazer algumas colocações teológicas, depois nós vamos parar de navegar e vamos mais no sentido prático e direto, tanto da minha vida quanto com a sua. Mas Balaão, pastor aqui bem instruído na palavra do Senhor aqui, muitos, às vezes fala por estar habituado a ouvir, mas Deus não falou através da jumenta. Deus permitiu que a mula falasse em defesa própria. Balaão ficou tão obcecado pela proposta que ele recebeu de Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. A proposta foi tão intensa e tão grande que Deus disse: não faça tal coisa, não vá de encontro. Mas o dinheiro falou mais alto. E Deus então permitiu algo sobrenatural. Você já imaginou uma mula da boca desse tamanho falando? Deus nem entrou na questão, ficou de lado. Mas ele estava tão cego. Algumas pessoas que tiveram já alguns relacionamentos, tiveram a infelicidade de não ir para frente, ou o noivado, ou o casamento se rompeu, e o namoro, já viu quando a pessoa tem um jardim, tem um bosque na frente dela, mas ela não consegue ter a ideia que tem um bosque, ela só vê uma única árvore, porque ela está tomada por aquilo de tal maneira, que Deus assim também o fez, não entrou na questão. Ele permitiu que a mula teve sensibilidade, o anjo apareceu, a mula foi tão sensível, e ela não recebeu proposta, não tinha nada a ver com aquilo, ela percebeu o anjo tentando desviá-lo, foi para um canto da parede, enrustiu a perna de Balaão, e Balaão ficou furioso e disse: olha, se eu tivesse uma espada aqui, tão certo eu te mataria. E a mula disse: acaso não sou eu a jumenta que sempre te carreguei? Algum dia já foi assim contigo? Não, mas porque zombas de mim, certamente eu te mataria. Então diz o texto que o anjo do Senhor abriu os olhos de Balaão. Há pessoas que se perdem de tal maneira, que fica tão focada aqui na terra, que esquece de um Deus que relaciona. Essas classes aqui dos judeus tinham uma ideia tão equivocada como muitos hoje o têm, que a igreja só trata de valores espirituais, que só tem interesse em salvar a nossa alma da perdição. Ou seja, esses judeus ou essas pessoas aqui tinham a ideia de um Deus distante, não de um Deus que se relacionava, que se importava com seus bens, com seus valores. Ou seja, quando você vem para o Senhor, tudo quanto está relacionado a ti, também pertence ao Senhor. O Senhor tem interesse nos seus ideais, nos seus projetos de vida, tudo quanto envolve a ti. Não tem como você falar: olha, Deus só vai entrar aqui com relação à salvação. Agora, nas demais particularidades, no meu ensino, na minha profissão, no meu relacionamento, isso a ti não compete. Não, Deus não age na unilateralidade, mas sim no todo o contexto. Portanto, a primeira classe, eu comprei terra e não posso ir lá. Diga ao teu Senhor que compreenda isso, porque terra fala mais importante, é mais alto, ou seja, bens materiais é sublima, quaisquer que sejam os valores espirituais. Diga lá que ele vai compreender, porque terra não é uma coisa fácil de adquirir. Foi até o segundo e disse: olha, comprei animais, comprei carro novo, comprei carro usado, comprei carro assim, portanto, o mais importante é averiguar aquilo que eu tenho. Deixa as coisas de Deus de lado, deixa a igreja de lado, deixa as coisas do Senhor de lado. Por enquanto, prioridade é os meus estudos, prioridade é a minha profissão, prioridade no momento são aquilo que vai me dar sustentabilidade financeira. Deus está em outro lugar e só trata de valores espirituais. E o terceiro, que também que é lamentável, é que ele casou-se, ao invés de relacionar, vir para a igreja, construir a sua família, onde tem amizade saudável, onde você vai instruir os seus filhos, onde você tem pessoas confiáveis. Não, ele achou por bem a influência do mundo. Ou seja, o texto em si está dizendo que essa pessoa que casou, não é no sentido literal, físico. Há pessoas que casam com esse sistema corrompido e decaído. Se casa com a mídia, se casa, ou seja, com os vícios, com tanta coisa, com as drogas, com a prostituição. Estão tão habitoladas que elas não conseguem renunciar. Estão casadas. Seu interior está completamente enrustido nisso. O convite, o evangelho bate à porta e ela diz: aqui é melhor. Portanto, o servo vai até o Senhor e disse: olha, primeiro comprei um caminho, preciso ir vê-lo, rogo-te que tenhas por escusado, e por aí vai indo. O outro diz: comprei 5 juntas de boi, rogo-te que me tenhas, e que ele entenda. E o outro: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade.
Meus irmãos, não é errado você determinar certas coisas, ter a objetividade, ter uma convicção, uma certeza daquilo que Deus é na sua vida e daquilo que você também decidiu viver para o Senhor. Mas o texto aqui, ele é muito claro. Deus não muda a essência dele, em hipótese alguma. Você pode mudar seu ponto de vista, seu modo de pensar e agir e viver. Tanto para com Deus, tanto para com a sociedade ou contigo mesmo. Mas Deus jamais vai deixar de ser Deus. Aqui o texto está dizendo que Deus não muda a sua essência, mas pode mudar os planos a favor da sua vida ou a favor da vida de quem quer que seja. Ou seja, as primeiras classes não quiseram, viraram as costas. Não quero nada simplesmente com o Senhor. Pois bem, está tudo preparado, não vou lançar fora. Há quem quer, há quem realmente está desesperado. Ou seja, se Deus lhe prometeu que tem algo para você aqui neste lugar, se você permanecer, Ele há de cumprir. Agora, saiba muito bem que Deus, como a igreja, a palavra do Senhor não impõe, o Evangelho se propõe. Se você o aceita, serás feliz. Se você não aceita, você está sujeito a responder pelos seus atos. Há uma colocação na linha teológica que ela não é tão bem assim aceita, mas as pessoas usam a vontade diretiva e a vontade permissiva. O que vem a ser isso? É uma linguagem simples, mas, ou seja, a vontade diretiva é quando Deus tem plano e você se dispõe e fala, eu quero viver os teus ideais, eu quero viver os teus planos. E a permissiva é quando Deus diz, tem algo para você, eu diz, não, Deus, eu é que vou decidir, eu que escolho o que é melhor para mim. Como o Evangelho não impõe, Deus não vai obrigá-lo, não vai descer a garganta abaixo aquilo que Ele tem para ti. Só que você se torna responsável pelos insucessos. Você não tem direito algum, jamais, chegar na presença do Senhor. Senhor, por que estou vivendo tal situação? Foste tu que escolheste. Mas quando você decide viver aquilo que Deus tem para ti, Ele se torna responsável. Ele dá sustentabilidade. Você tem direito, legalidade de chegar na presença do Senhor. Preciso disso e disso, porque eu estou vivendo. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa situação, houve um momento que eu era ímpar na situação. O Senhor disse, Vandeiro, o amor não visa o seu próprio interesse, mas o bem do próximo. Falei, Senhor, eu entendi a mensagem. Eu entendi a mensagem. E valeu a pena renunciar. Valeu a pena porque Deus, Ele ajunta onde não espalha, Ele colhe onde não planta. Ele é Senhor da história, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o centro do universo. Quando você confia, o pastor Eduardo leu o texto aqui, na abertura de Abraão. Abraão, por ser mais idoso, mais experiente, a promessa foi para ele tinha por direito, por nobreza, escolher a terra e deixasse Ló em segundo plano. Mas ele deu a liberdade para Ló. Ló, escolhe. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Mas nós não podemos mais viver junto. O direito era de Abraão, mas ele, na sua nobreza, falou, escolhe tu. Veja o que é melhor para ti. E Ló, na sua ganância, sem visão de Deus, ele olhou apenas nos valores naturais. Mas feliz foi Abraão, porque confiou no Senhor. E falando um pouco de mim, houve alguns contextos, algumas circunstâncias, que eu apelei para o pior. Apelei para o pior porque eu acreditava de uma forma diferente acerca de Deus, até que Deus manifestou e mostrou um ser flexível, relacionável. Então, onde eu aprendi, e hoje eu não sou muito de orar, eu sou de falar com o Senhor, eu sou de conversar, de falar, Senhor, meu dia hoje foi assim, eu sei. Então, por que o Senhor não me livrou disso? Porque eu não quis? E aonde está escrito que eu sou obrigado? Pois bem. E Deus se relaciona sempre que é o melhor para nós. E por vezes eu falo, Deus, me socorre. Ele falou, não. Tiveste tempo e fosse dedicar a outros valores. Se vira-te. Deus é assim. Deus não muda a sua essência, mas pode mudar os planos. Ele não obriga ninguém a viver. Portanto, foi assim que Ele nos apresentou dois caminhos. Eis que eu vos apresento dois caminhos. Tem total liberdade. Qual você quer? Desde o Antigo Testamento, falando, eu sugiro que você escolha a vida. Diz o texto a seguir. Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos.
Meus irmãos, não é muito simpático o que eu vou dizer, mas nós inserimos nessa segunda classe aqui. O Senhor veio para os judeus e eles viraram as costas para o Senhor. Mas o Evangelho se estendeu a todos nós. Nós éramos cegos, andávamos sem rumo e sem direção. Mas o Senhor tirou a escama dos nossos olhos. Nós éramos coxos, não tinha firmeza, tinha uma vida instável. Era muito incerto. Você decidiu uma coisa hoje, amanhã, ou à tarde, ou à noite, já era uma outra realidade. O Senhor estabilizou, nos manteve firme. Também éramos pobres, éramos aleijados. O Senhor direitou o nosso caminho. Hoje nós temos alvo definido. Temos a salvação, a vida eterna com o Senhor. Diz mais o texto. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelo caminho, e atalhe e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. O texto nos dá uma ideia, obriga, de forçar, aceitar Jesus à força, de qualquer forma, de qualquer maneira. Você tem que ir para a igreja, senão se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu, você vai para o local de tormento. Não é isso que o texto está dizendo. Forçar, meu irmão, use de habilidade, use de inteligência, use os seus recursos, aquilo que Deus confiou a ti, use o teu lar, use os seus bens para atrair pessoas para o reino dele. Porque salvação adquirida é salvação transmitida. Uma vez que você tem experiência que o Senhor está vivendo para o Senhor, você tem agora, não falo nem por obrigação, mas tem sim por prazer e alegria de anunciar aquilo que Deus fez na sua vida. Obrigar aqui não é pegar pelo colarinho, você tem que ir, senão tem alguém ali na esquina te esperando. Não, não é isso. É usar de habilidade, usar de estratégia. O que Deus confiou a ti? O que você tem em mão para evangelizar? Use. Qual foi a forma que você foi atraído pelo Evangelho? Foi a força? Foi através de chute e pontapé? Eu creio que não. O Evangelho não é assim. O Evangelho é muito mais agradável, muito mais flexível do que nós possamos imaginar. Não é nem por força, nem por violência, é pelo meu espírito. É claro que algumas pessoas precisam da experiência, só a informação não é o bastante o suficiente. Foi o caso do filho pródigo. O pai já havia percebido que o filho já havia decidido no coração que a informação não era o bastante para mantê-lo em casa. Então, mesmo pondo em risco alguns valores, achou por bem deixar o filho ir. Porque sabia que a experiência ia amadurecê-lo, ia mudar todo o seu contexto, ia fazer bem ao caráter dele. O que você tem vivido no Senhor? Disse-lhes: obriga para que entrar aqui, para que a minha casa fique cheia. Por que, meus irmãos? Não precisa responder, mas pense, por que o Senhor quer que a casa dele esteja cheia? Você já parou para pensar alguma vez sobre isso? Porque Deus se importa? Porque tudo tem princípio, meio e fim. Ele sabe o que nos espera do outro lado. E Ele quer que levar o máximo possível. E nós somos responsáveis por isso. Deus te escolheu para ser coluna, para fazer diferença nessa sociedade. No meio do seu lar. Em todos os lugares que você estiver. Você é luz, você é a expressão da glória do Senhor. Ele quer que você venha extravasar da presença dEle. Você agora é responsável. Você é proclamador das boas novas. E o Senhor quer que a casa dEle esteja cheia. Qualidade e quantidade para Deus tem o mesmo valor, a mesma medida. Quando Pedro lançou a rede ao mar, ele puxou 153 grandes peixes. 153 é quantidade. Agora, grande é qualidade. Deus trabalha assim. Na mesma proporção. Ele quer que a casa dele esteja cheia. Cheia de pessoas que têm prazer em servir. Que têm prazer em ter renunciado a tantas coisas que poderia falar mais alto, mas optaram pelo Senhor. Eu não sei o que você está vivendo essa noite. Eu não sei onde aperta, eu não sei onde dói. Não sei das suas particularidades. Mas eu sei que o Senhor está muito interessado em mudar todo o seu contexto. Aliás, já diz por aí que Deus tem muito mais para nos dar do que o inimigo para tirar. Muito mais. Como diz por aí, algumas frases feitas. Não há mal que sempre dure, nem bem que nem sempre acabe. Deus é maior, Deus é sublime, quaisquer que sejam as dores que você esteja passando ou vivendo. O último verso diz o seguinte:
Verso 24. Porque vos digo, declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus amados, Deus é bom, santo e justo. Ele é amor, Ele é espírito. Mas nós não podemos esquecer de um atributo, que Ele é justo e faz justiça. Há uma frase por aí que anda em certos carros que diz: Deus é fiel, mas não entende a teologia do texto. Deus, Ele é fiel, por não negar a Ele mesmo, porque Ele não pode. Tem muitas pessoas no tormento e falam: por eu ser fiel, eu tenho que te dar aquilo que você merece. Eu tenho que te dar segundo as suas obras, segundo as suas ações. Porque eu sou fiel, não posso negar a mim mesmo. Entende o sentido duplo? Deus ser fiel. Ele é justo e faz justiça. Tem tantas pessoas ancoradas só no amor, e por aí está navegando, só no amor, só na graça. Esquece que um dia Deus também vai requerer de nós, e vamos prestar conta daquilo que tem atribuído. O que você tem feito com aquilo que coloquei em tuas mãos, com a vida que eu te dei. Deus é justo e faz justiça, e há de julgar todas as coisas. Não podemos esquecer isso. Lamentavelmente há algumas classes, mas vamos fazer parte da classe que está sentado à mesa do Senhor. E caminhando para o final, como eu comecei a falar de mim, certa vez achei por bem virar as costas para o Senhor. Fui para uma banda secular, e no exterior, extremamente rebelde. E morei perto de uma praia, em torno de 500 metros. E também foi um momento muito feliz, foi onde eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu tenho bastante consistência bíblica pelo que eu vou dizer. Paguei caro para fazer uma série de tatuagens, eu estava num contexto totalmente contrário. Assim que eu efetuei o pagamento, começou a introduzir as tatuagens. Chegando no apartamento, minha primeira experiência ao deitar, o Espírito Santo falou comigo. Uma voz tão meiga e suave, que não tem como você resistir, ela adentra. Assim como a música, você não escolhe gostar. A música, quando você gosta, ela vem e entra dentro de você. Você não fala: vou gostar, dessa eu não vou. Não é assim. A voz do Espírito Santo entrou e falou: não faça isso, porque isso não combina contigo. Não estou dizendo que isso é legal, se é errado, se é certo, mas o Senhor falou assim comigo: isso não combina contigo. Então, mas por aí foi indo. Tive com um pessoal que estava extremamente envolvido com todo tipo de entorpecente. Quando eu cheguei no apartamento que eu vivi no exterior, durante a semana, uma terça-feira, estavam todos lá prostrados, e eu falei: o que eu vim fazer aqui? E foi difícil encontrar igreja, e eu que já tinha muito tempo com Deus, de orar, de conhecer, de evangelizar, mas achei por bem, como diz, quem conhece Jesus pela frente não quer nunca vê-lo pelas costas, embora, como Jó disse, eu conheci por ouvir falar, agora meus olhos veem. Hoje é uma outra realidade, mas no tempo em que eu vivi isso, chegou um momento que a angústia, a depressão falou tão alto. Eu retornei ao Brasil, mas o contexto ainda era o mesmo estando aqui no Brasil. E eu acho que até o pastor Eduardo evidenciou quando cheguei aqui. E a angústia, o desespero falou mais alto. Eu achei por bem, então, virar as costas para a vida. De uma forma clara, nua, eu vou destampar aqui para vocês. E momento de desespero. Falei: Deus, não dá mais, e contigo 880. Para que não fique só em minhas palavras, eu vou tomar atitude para que o Senhor saiba que eu sou de 880. Aí por 3 vezes, enchi um copo de veneno, um copo americano, inseri tudo. Mas não houve nenhum efeito negativo. E falei: Deus, algumas pessoas, e eu, por vezes, eu não sou rígido, eu sou firme. Por vezes sou flexível, mas às vezes eu sou meio incisivo. Eu falei: Deus, algumas pessoas: olha, que milagre Deus fez na sua vida, que milagre, hein? Tu não desceste a sepultura. Eu falei: não, fez diferença, estou no mesmo contexto.
Ele me poupou da morte, mas eu continuo na mesma situação. Então, ou seja, continuei da mesma forma. Aí vai eu de novo. Aí Deus, até quando vai continuar assim ou vai querer viver? Falei, Senhor, estou entendendo. Por vezes nossos olhos só permitem ver, ou só conseguimos ver aquilo que os olhos permitem. E quando você se envolve na circunstância tão grande, foi o caso de Agar, a Bíblia não diz que foi criada uma fonte ali no deserto, mas diz que o texto abriu os olhos dela e ela viu a água. Não sei se ali o Senhor criou ou não, se foi só questão da cegueira. Tem muitas pessoas assim, sem rumo, sem propósito, sem direção, que deixa os valores circunstanciais falar mais alto. E Deus sempre é sublime a quaisquer que sejam as necessidades. Por mais que está apertado, por mais que esteja doendo, Deus é maior. Vou ser um pouco poético aqui. Por maior que sejam as dores da espada cravada no coração, o amor de Jesus é sublime a quaisquer que sejam suas lágrimas. Meus irmãos, mais vale confiar no Senhor. Tentei por algumas vezes, mas o Senhor falou, não, eu ainda não quero você aqui. Ainda tem muito para fazer aí. Hoje o meu contexto é outro. Estou casado, tenho um filho de 5 anos. Se Deus quiser me levar hoje, a briga vai ser feia. Não deixo, não. Não deixo mesmo. Não é porque eu me apeguei demais a essa vida, não. É porque eu quero viver aquilo que Deus quer que eu viva. E vale a pena. Lá em Isaías diz, um ao outro ajudou, esforça-te. Você é maior do que aquilo que você está vivendo. Não se entregue. Se eu fosse ministrar sobre luta e perseverança, o texto que narra muito bem isso aqui, a parábola do semeador. Interessante que o semeador era o mesmo. As sementes tinham as mesmas qualidades, saiu do mesmo recipiente. Porém, as primeiras sementes caiu à beira do caminho. Vieram as aves, os pés também pisotearam. Ou seja, a palavra nem sequer adentrou no solo. Mas a segunda classe caiu entre rochedo. Começou a crescer, mas não tinha umidade, não tinha raiz. Pereceu. A outra caiu entre espinhos, começaram a crescer. Mas logo sufocaram. Mas o que me admira nesse texto não é apenas a classe dessas 3 pessoas ou da 4ª classe que foi uma terra fértil. O que me admira por demais é o semeador. A primeira tentativa, negativa, não deu resultado nenhum. Mas ele não parou, continuou a semear. Agora deve dar certo, tornei mais adulto. Os portugueses dizem que a primeira todos caem, a segunda cai alguns, a terceira só cai quem quer. Ou é tolo por demais, para cair na terceira vez. Mas o semeador vai, segunda vez, agora tornei mais adulto e mais experiente. Porém, começou a germinar. Opa, de repente, pereceu. Negativo. Vou pela terceira vez, não vou jogar a toalha por terra. Agora deve dar certo. Me qualifiquei, me preparei mais. Aí começou de novo. Opa, de repente, 3 vezes. Tinha tudo para desistir, o semeador. Não vale a pena. Mas vai ele mais uma vez. E na 4ª vez, deu 100 por 1. Meus irmãos, o Senhor ainda não concluiu a sua história. Ele tem uma nova página para ser reescrita. Confie no Senhor. Sempre o melhor ainda está por vir. Não é apenas teologia ou melodia para vos agradar. Aquele que iniciou a boa obra há de concluir. Porque Ele é fiel e justo para isso. Fique de pé, por favor. Antes de passar ao pastor Eduardo, eu quero estar orando. Deus, Tu nos trouxeste a Tua casa. E eu bem sei de uma forma simples, mas Tu falaste conosco. Seja engrandecido sobre cada vida, sobre o Teu povo que aqui congrega. Eu não sei as particularidades, as dores, a causa e necessidade daqueles que aqui estão. Mas Tu és maior, Tu és sublime para dar aquilo que tanto carece e necessita.
Que a resposta possa vir hoje, ó Deus, na vida relacional, financeira, efetiva, familiar, ministerial. Tudo quanto nós, ó Deus, seja atribuído, porque o Senhor é um Deus que relaciona, o Senhor tem um prazer em nos ver bem. A Ti confiamos na nossa causa e necessidade, não confiamos na nossa força e experiência, na nossa estrutura, mas em Ti que és sublime. Tu nos criaste a Tua imagem e semelhança, Tu nos formaste para a Tua glória e aqui nós estamos. Achamos por bem, meu Deus, viver para o Senhor, porque Tu és o bem maior, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Fale e nos lava, vem, Senhor, vem nos redimir, nos reestruturar, nos manter firme e constante nos Teus propósitos. Deus, por maior que sejam as dores, por maior que seja, Deus, nos levante. Nos fortalece, nos cinge, nos dá, Deus, aquilo que tanto precisamos, a clareza do Evangelho, a estabilidade da Tua palavra no nosso espírito, na nossa alma, que nós não venhamos andar por dúvida, mas por fé, de fato, e por convicção. Deus, em nome de Jesus, guarde cada um, não deixe que o inimigo venha falar mais alto. Deus, por mais que seja difícil, mas nos mantém firme, perseverante, porque um dia Tu virás para buscar o Teu povo, para buscar a Tua igreja. Nos acha assim fazendo, vivendo para a Tua excelência e também, Deus, gerando para a Tua glória. Leva-nos a ser fornecedores de boas novas. Tu um dia me livraste, Deus, da morte e me deste a vida, e hoje eu tento compreender o valor, a alegria, o prazer de estar, ó Deus, vivendo. Tu és sublime, o Senhor tem me suprido, me abençoado de uma maneira inexplicável. Assim seja por cada um que aqui congrega, por cada um que está nos visitando, sobre cada vida que esta noite. Deus, vidas que ainda não têm experiência, que ainda não entregou a alma e o coração a Ti, mas que o Senhor possa sensibilizá-los, saber que o Senhor o ama e tem prazer em relacionar e quer que essas vidas venham viver com o Senhor. Nos sensibilize e nos renda agora aos Teus pés, porque de Ti nós somos, de Ti nós dependemos continuamente. E obrigado por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.